Amém? Vamos falar hoje então sobre a intercessão e vamos começar falando sobre a vida dos intercessores, amém? A vida dos intercessores, daqueles que vão interceder e entrar na brecha em favor de alguém, que vão estar orando. Vamos falar sobre condições espirituais, amém? Primeiro, qual as condições? Uma das condições, ser nascido de novo. O que é ser nascido de novo? Nascido de novo é todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então a primeira condição que eu preciso para interceder e entrar na brecha por alguém é ser nascido de novo. É ter recebido Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Segunda coisa, ser cheio do Espírito Santo. Né? Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou orar em favor de alguém. Qual é a condição que eu preciso preencher? Ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo na minha vida. Ter um relacionamento e uma comunhão mais aprofundada com o Espírito Santo. Porque quando a gente vai interceder, você vai entrar em determinadas guerras, amém? Em determinados embates, correto? Porque você vai assumir a causa de uma pessoa diante de Deus, certo? Então você precisa estar nessas condições, ser cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, ser maduro espiritualmente e testado. Vamos lá o que diz Tiago 1, 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias, sabendo que da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, ser testado, emocionalmente estável e curado interiormente. Por que isso? Porque quando você vai interceder, você vai passar por lutas, por provações, você vai entrar muitas vezes em testes. E se você não está emocionalmente estável, você pode ser ferido, você pode ser abalado nesse tempo de intercessão. E ao invés de você estar intercedendo por alguém, de repente você começa a precisar de alguém intercedendo por você. Amém? Então, muito importante, ser maduro espiritualmente. Quarta coisa, ser uma pessoa que estuda e medita na palavra de Deus. Eu vou interceder, o que eu preciso? De conhecer a palavra de Deus. Amém? Eu preciso ter conhecimento da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A Bíblia não é um livro para ser estudado por pastores. A gente fala assim, o pastor tem que estudar a Bíblia, o pastor tem que conhecer. Pense uma coisa, o teu pastor passa pelas mesmas lutas que você passa. Enfrenta as mesmas situações. E você é a mesma coisa. Agora imagine por que o pastor tem que conhecer a Bíblia e quem não é um pastor, mas tem a sua chamada ministerial muitas vezes em outras áreas, não vai ter que conhecer. A Bíblia é o nosso manual. Amém? Ela é a nossa bússola. Ela nos ensina o que é bom e o que não é. O que pode, o que não pode. A direção a ser tomada. Os princípios estão na palavra de Deus. Amém? Então, ser uma pessoa que estuda a Bíblia e medita. Salmos 1 diz assim que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei. Onde que está o prazer? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Amém? Todo mundo aqui passa o dia inteiro pensando, não passa? É muito difícil você não estar pensando em alguma coisa, né? Ainda que seja pensando no mundo da lua, você está pensando na lua. Alguma coisa você está pensando. Todo momento você está pensando. Pense uma coisa. Quantos pensamentos passam na sua mente? Há um estudo que eles falam que aproximadamente 10 mil pensamentos passam na mente de uma pessoa normal durante o dia. 10 mil. É muito pensamento também. Pense uma coisa. Vamos fazer uma seletividade nesses pensamentos? Desses 10 mil, quantos são aproveitáveis? A minha pergunta é, se a gente tivesse um monitor na cabeça, você sairia de casa ou você colocaria um pano escondendo o monitor?
Imagine todo pensamento sair na tela, sair na tela, sair na tela. Imagina o que sairia nessa tela, um filme de terror, né? Misericórdia. Mas como que eu vou ter a minha mente limpa? Meditando na palavra. A meditação na palavra de Deus te dá, como que eu posso dizer? Te dá material para que seja gerado em você pensamentos bons. Te dá informações. Te dá imagens. Cria imagens que a sua mente possa assimilar através da palavra e você ter pensamentos que serão pensamentos segundo Filipenses 4:8. Tudo que devemos pensar, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, tudo que é pensamento de paz, de fidelidade, tudo que é agradável a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensar. Amém? Você já imaginou você passar o dia inteiro, irmão, só tendo pensamento bom? É maravilhoso ou não é? Agora, e o dia que você está sendo perturbado por tanto pensamento? Que misericórdia! Oh, meu Deus! Amém? Então, diga, meditar na palavra de Deus. Ser pessoa de louvor e adoração, amém? Passar o dia adorando, louvando a Deus. Às vezes ouvindo louvores, né? Adorar, querido, não é só cantar, amém? Às vezes tem que falar, pastor, eu não sei cantar, eu canto desafinado. Misericórdia! Eu me perco comigo mesmo, entendeu? Não, louvar e adorar, não necessariamente você precisa ter uma voz afinada. Você pode cantar desafinado, mas se o teu coração estiver conectado com Deus e tiver verdade, Deus está te ouvindo dizendo, meu filho, como que ele canta, hein? Olha só. Chama os anjos e fala, você já viu alguém cantar tão lindo como ele? E os anjos falam, é verdade, né? Certo? Porque o louvor e a adoração não é apenas cantar, faz parte, cantar também mas louvor é elogiar a Deus. Dizer, Deus, como o Senhor é grande. Como o Senhor é bom. Você está passando, às vezes, ali na estrada e você vê lá uma plantação de flores, você vê a natureza e você diz, Senhor, a natureza anuncia a sua glória. Olha como que o Senhor é bom, o Senhor é muito criativo, o Senhor fez tanta coisa diferenciada. Você vai no mar e você olha para aquele mar e você diz, Senhor Deus, isso aqui cabe na palma da sua mão. É brincadeira, que mão é essa? Né? Isso é louvor. Adoração é se render, é se prostrar diante dele, amém? Algumas vezes você vai fazer isso literalmente com o seu corpo, outras vezes você vai fazer isso em submissão à vontade dele. Você sabe que a adoração, a obediência faz parte da adoração? Não existe adorador desobediente. Adorador é obediente. Porque adoração é submissão, é você se dobrar. E a obediência nos leva a nos dobrar a Deus. Obedecer a sua palavra, amém? Guardar os seus mandamentos. Ser aberto e exercitador dos dons espirituais. Deus nos deu dons espirituais. Nós vamos ter tempo para falar sobre dons espirituais, amém? Tem bastante coisa para a gente falar. Mas ser aberto e exercitado nos dons espirituais. Ou seja, Deus nos dá dons espirituais, né? E um dos dons que você precisa buscar, né? Há tantos dons. O Senhor Paulo diz assim, buscar os dons, e um dos dons de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, né? Tantos dons que o Senhor nos dá para que nós possamos ser exercitados nos dons, para que a gente possa interceder com mais eficácia. Amor. O que os dons espirituais fazem? Eles nos dão mais assertividade, nós nos tornamos mais eficazes nas nossas intercessões, amém? Ok? Amém? Ter brechas fechadas, analisar as suas vulnerabilidades, ou seja, onde o inimigo pode te pegar. Nós vamos orar pelas pessoas, vamos orar, porque oração é uma guerra, amém? Oração é a própria guerra. E quando você vai para uma guerra, você precisa entender aonde estão os meus pontos de vulnerabilidade, certo? Todo exército precisa saber aonde ele é forte e aonde ele é fraco. Toda pessoa precisa saber aonde você é forte e aonde você é fraco. Não adianta você dizer, não, eu sou forte. Não, você tem áreas de debilidade. Talvez pode ser o temperamento, talvez você pode ser aquela pessoa que alguém pisou no seu calo, você já
começa a sair de si. Aí, de repente, você pode explodir e fazer algo que vai abrir uma brecha na tua vida por onde o inimigo pode entrar. Então, você tem que saber onde estão as suas vulnerabilidades. O que tem que fazer? Nessas áreas você precisa pedir ajuda, você precisa orar intensivamente por essas áreas da tua vida, você precisa expor isso diante de Deus, e às vezes até é necessário você expor diante de uma pessoa. Me ajuda nessa área, meu irmão. Me ajuda nessa área, meu pastor. Me ajuda nessa área, meu discipulador. Porque eu preciso consertar essa área da minha vida. Pode ser seu temperamento, pode ser uma fraqueza moral, né? Pode ser algo na área emocional. Então você vai fechar as brechas e analisar suas áreas de vulnerabilidade. Amém? Todos entendem até aqui? Amém? Agora eu vou falar sobre o caráter do intercessor. Caráter. O que é caráter? Aquilo que define uma pessoa. Amém? Aquilo que define uma pessoa. Caráter não é seu temperamento, né? Não está relacionado à sua personalidade. Caráter está relacionado à sua moral. Amém? São características que formam quem é você, certo? Você pode ter um bom caráter ou um mau caráter. Ninguém é sem caráter, apesar que a gente ouve muitas vezes a pessoa dizendo: fulano não tem caráter. Claro que tem. Ele não é descaracterizado. Não existe neutralidade. Não sou neutro, não sou nem bom nem ruim. Se não é bom nem ruim, é ruim. É como Jesus disse: é quente ou frio, mas se é morno, eu vomitarei da minha boca. Ou seja, para Deus, ou você tem um bom caráter, ou você tem um mau caráter. E agora deixa eu dizer uma coisa para você. Existem áreas da nossa vida, do nosso caráter, que precisam ser tratados. Amém? Mentiras são áreas de debilidade do caráter. Dissimulações, tantas, aí entra algumas obras da carne, né? Que marcam o caráter negativamente. Então, o caráter do intercessor. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 12, 9, 10, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, na questão do caráter, ser alguém que Jesus trabalhou, tendo consciência de que na batalha espiritual tudo é pelo poder do Senhor. Amém? Tudo é pelo poder de Deus. Você vai orar, você vai interceder, você vai entrar em batalha espiritual, você vai guerrear por uma causa na tua vida, na vida da tua família, na célula, pela igreja, pela nação, por situações que são muitas vezes difíceis. Entenda, não é pela tua força, mas pelo poder de Deus que atua em você. Porque muitas vezes, como Paulo aqui admite, eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu tenho fraquezas, mas Deus é poderoso para me fortalecer nas minhas debilidades e fraquezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há momentos em que a gente fala: eu não estou conseguindo, eu preciso que orem por mim. Como que eu vou orar pelos outros? Eu tenho guerras, eu tenho lutas, eu tenho debilidades. Mas quando Deus te chama para você orar por alguém ou por alguma situação, você precisa entender que Deus é que entra junto com você. O intercessor precisa entender que nas batalhas que ele não vai vencer porque ele é muito bom. Ele não vai vencer porque ele sabe orar muito bem, porque ele tem uma oratória bonita, ou porque ele é muito forte. Não, ele vai consciente que ele é fraco, mas Deus é forte. E aí o que Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É quando sou fraco que sou
forte. Em que sentido? É quando você não subestima as suas debilidades, mas acredita e confia no poder de Deus. Amém? Porque nós não seríamos pários no mundo espiritual. Nós não seríamos pários para entrar em batalhas em certo nível de guerra. Mas se Deus é por nós, diga, quem será? Contra nós, amém? Segunda coisa, alguém que não busca a sua própria glória. A sua carne e o seu eu estão crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 2, 19 e 20 diz aí, está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Olha, entenda uma coisa. O caráter do intercessor é marcado por alguém que não busca a sua própria glória, mas está crucificado com Cristo. Amém? Terceira coisa, alguém quebrantado por Deus. Quebrantado por Deus. Quebrantado na sua tradição, nos seus ranços, nos seus condicionamentos, na sua autoconfiança, na sua determinação e capacidade. O que é isso? A pessoa que vai orar diante de Deus, seja a nível pessoal, por você, da sua família, ele precisa ser quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O Senhor não despreza. Você sabe qual a oração que Deus não ouve? A oração que é procedente de arrogância. A oração que você vai diante de Deus para falar mal de alguém. A oração que você vai diante de Deus para se colocar e se comparar com alguém. Deus, eu não faço isso, fulano faz. Ó Senhor, como... A oração do... Jesus fala sobre duas pessoas que subiram para orar no templo. Um era um publicano, um pecador, e o outro um fariseu religioso. O fariseu religioso chegava diante do altar, batia no peito e dizia: eu não sou como esse aqui do meu lado. Eu oro, eu dou dízimo de todas as coisas, eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço aquilo outro. E o outro, dobrado, arrependido dos seus pecados, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, se compadeça de mim, porque não sou digno de estar na sua presença. Jesus termina de contar os discípulos e ele pergunta: qual dos dois foi atendido? Jesus dá a resposta: aquele que orou pedindo misericórdia, aquele que se quebrantou. Esse foi ouvido. Aquele que se autopromoveu, oração não é lugar de autopromoção. Ok? Vamos dizer de novo, diga: oração não é lugar de autopromoção. É lugar de quebrantamento. É lugar de dizer: Senhor, eu sou um pecador, me ajude a largar esses pecados. É lugar de você dizer: Deus, eu não tenho forças por mim mesmo, mas eu preciso do Senhor. Oração não é lugar de você ficar contando vantagem diante de Deus. Deus te conhece, meu filho, dos avessos. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe das suas debilidades. Por que você vai ficar contando vantagem? É lugar de quebrantamento. E Deus não despreza alguém quebrantado. Amém? Alguém que saiba renunciar. Mateus 16, 24 ao 28. Né? Amém? Fala sobre alguém que saiba renunciar. Amém? Alguém que saiba abrir mão. Renunciar muitas vezes, né? É largar daquilo que aparentemente nós até teríamos direito, mas eu renuncio. Renunciar a ter razão muitas vezes. Nós entramos em embates e discussões muitas vezes que o final deles é terrível. É ou não é? Nós não queremos renunciar, nós não queremos abrir mão, porque nós não queremos nos humilhar, né? Nós não queremos perder, nós queremos ganhar todas as vezes. E Jesus nos ensina um princípio muito importante que deve
andar atrelado ao nosso caráter, que aprendemos a perder, amém? Você precisa aprender a perder para ganhar. A vida é assim, você sabia? Quem não sabe perder nunca vai vencer. Nós precisamos aprender a renunciar, a perder. Jesus diz, é dando que se recebe, você tem que dar. É perdendo que se... Aquele que perde a sua vida por amor a mim, recebê-la. Jesus ensina a abrir mão das nossas reivindicações, muitas vezes da nossa justiça. Amém? Ok? Não sei se é quarta ou quinta já. Amém? Alguém que reconheça que a obra é do Espírito Santo. Então você tem que reconhecer o quê? Que a obra que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida é do Espírito Santo. Que dependa do Espírito Santo. Que confia totalmente no Espírito Santo. Que aprende a cooperar com o Espírito Santo. Que aprende a ouvir o Espírito Santo. E que procura ser guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, é alguém que busca um relacionamento com o Espírito Santo. Nós falamos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é a terceira pessoa da Trindade, amém? A Bíblia nos fala, é um mistério sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão Deus como Jesus, como é como Deus. São três pessoas revelando-se na mesma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, querido, é o que está conosco hoje. Você sabe, Deus Pai, Criador, está nos céus. Jesus está sentado à sua direita nos céus. Jesus esteve entre nós, ele habitou, caminhou entre nós. Ele foi morto, sepultado, desceu ao inferno, restou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro da parte igual a mim. E ele estará com vocês. Ele será o consolador de vocês, ele será o guia de vocês, o professor de vocês. Ele vai estar com vocês todos os dias. E aí Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos. E o Espírito Santo veio para estar com a igreja. Quem está na terra hoje? O Espírito Santo, amém? É ele que está conosco. Você sabe quem te convence dos seus pecados? Espírito Santo. Não é pregação não, irmão. A pregação é a ferramenta, o instrumento que o Espírito Santo usa para convencer você. A pregação, se estiver sendo ministrada de acordo com a palavra, é a semente plantada no teu coração. Mas é o Espírito Santo que convence você dos seus pecados. Como que alguém pode chegar ao ponto de dizer, poxa, eu sou um pecador e eu preciso de arrependimento? É pelo Espírito Santo. Como que eu posso orar de maneira que vá ser assertiva com a vontade de Deus? Ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo. E o que nós vemos hoje na igreja? Muitas vezes nós falamos sobre Jesus, sobre Deus, mas a pessoa do Espírito Santo parece que passou ali. Quem é o Espírito Santo? E afinal de contas, quem é esse Espírito Santo? É o que está com você, é o que te guia, é o que te consola, é o que te convence, é o que pega junto com você nas suas dificuldades. E às vezes ele é ignorado na nossa vida. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo, amém? A Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Como nós apagamos o Espírito Santo? Quando nós ignoramos ele. Uma pessoa ignorada é uma pessoa apagada, não é? Você imagina estar numa rodinha conversando aqui. Fala aqui, vocês sim conversando. Né? De repente, chega alguém e diz oi, e vocês continuam conversando, como se essa pessoa nem tivesse chegado. Eu falo, então, como é que vocês estão? E vocês continuam conversando. Vocês estão ignorando aquela pessoa está sendo apagada do ciclo de relacionamento de vocês, é como se ela não existisse, apesar dela estar ali, é como se ela não estivesse. E muitas vezes o Espírito Santo pode ser tratado assim na igreja, na minha vida. Poxa, ele veio para estar comigo, para ser meu amigo, meu guia, meu consolador, me ajudar a orar. Romanos capítulo 8 fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito sonda e conhece o coração de Deus.
E é segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede por nós e através de nós. Então, a oração eficaz, a intercessão eficaz, ela é feita sobre a direção do Espírito Santo, amém? Irmão, você vai começar a orar de maneira assim, assertiva, porque ele vai gerar os impulsos no teu coração, sabe aquela vontade, aquele desejo, aquela direção que você recebe para orar? Quantos que já tiveram essa direção de orar por uma situação? E aquele fogo, aquele impulso de Deus para você orar por alguém, por uma situação, é o Espírito Santo que está te orientando, amém? Ele diz, ore por fulano, ore por essa situação. Ou às vezes até aquela oração que surge no teu coração, de repente você está no seu carro, você está lá no seu quarto, você está no trabalho, e você vem aquela vontade de orar. E às vezes a oração, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A oração, ela não é para ser bonita e bela, eloquente, amém? Você não está orando para convencer Deus, ok? Então se despreocupe de ter aquela oração maravilhosa. A sua oração não tem finalidade de convencer a Deus sobre nada, amém? Ele já está convencido sobre o que ele precisa. Ele é Deus, amém? A sua oração vai subir a Deus quando ela é direcionada pelo Espírito Santo. E às vezes você está ali no trabalho e você sente aquele toque. Aquele toque, sabe? De repente, às vezes o olho até enche de lágrimas. Alguma sensação que vem. Saiba, você está aprendendo uma coisa. É o Espírito Santo que está começando a tocar na tua vida para que você possa orar. E às vezes até pedir perdão. Quantos aqui já tiveram um momento de falar, ô Senhor, me perdoa. Oh Deus. Me perdoa porque eu sou tão falho, Jesus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Você acha que é a tua carne? Não, o Espírito Santo dizendo assim, ore, ore. Porque, irmão, quando você está pedindo perdão, você está sendo perdoado. 1 João 1,9 diz assim, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é que te orienta? Quem é que fala com você para você, em uma oração, confessar o seu pecado? Espírito Santo. Justamente uma das funções dele é convencer o mundo do pecado. É pegar junto com você, entendendo? Convencer aí, você pegar junto com você. É aquele amigo chegado, que senta contigo e fala assim, pô, cara, você falou dessa maneira com a tua esposa, você fez isso, você fez aquilo na fábrica. Poxa, mano, não foi legal, hein? Não pegou bem para você. E aí você tá lá, mas não sei o quê, e o cara tá ali insistindo com você. Amigo, meu irmão, amigo para mim é assim, amém? Amigo que só dá tapinha nas costas e chancela todos os seus erros, não é amigo. Esse não é amigo. E o Espírito Santo é amigo consolador, amigo que nos confronta, amigo que nos orienta. Ele diz para você, não pegou bem, não pegou bem, você não devia ter feito isso. Você falou dessa maneira, você foi grosseiro, você foi indiferente, você foi sarcástico, você foi irônico demais, sabe? Você tem que parar com essas ironias, com esse sarcasmo seu, né? Com essas brincadeiras fora de hora. Ora para você ver o Espírito Santo. Amém? Então diga, o intercessor precisa ouvir o Espírito Santo. Amém? As vestes do intercessor. Intercessor precisa de vestes, amém? Você, para andar na rua, não precisa estar vestido? Se você sair aí peladão, o que vão fazer com você? Vão te prender, vão chamar você de louco, vão te prender. E você vai ser punido por um ato indecoroso. Você vai ser preso. Então você precisa de veste para você andar na rua. Para você interceder, você precisa ter vestes, amém? Vestes qualificadas, né? Entendemos que o ministério da intercessão é um ministério de linhagem sacerdotal. E o que acontece? Os sacerdotes, né? Eles tinham vestimentas específicas. Eram vestimentas diferenciadas, não era uma veste comum. Era uma veste diferenciada. Aquela veste era um sinal de que eles tinham sido separados para representar
como sacerdotes diante do Senhor. Era algo visível ao povo que diferenciava de um sacerdote ao não sacerdote. Amém? Então, no reino espiritual, para você interceder, Deus te dá novas vestes. Amém? Ok? Deus te dá novas vestes. Hebreus 7, 24 a 25, diz assim: este, no entanto, por contínua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Assim como o sacerdote precisava de veste apropriada, nós também precisamos. Amém? Nós hoje, como sacerdotes do Altíssimo, necessitamos de vestes apropriadas. Ou seja, quem nós somos hoje? Você sabe que a Bíblia diz que hoje em Cristo Jesus nós somos como uma nação de sacerdotes? Mais uma vez, vamos aqui. Você tem pastores, você tem profetas, você tem apóstolos, você tem mestres, você tem evangelistas, certo? São 5 ministérios que o Senhor deu à igreja. São 5 colunas de sustentação para a igreja, para a edificação do corpo, até que Cristo venha, certo? Muitos vão se encaixar cada um em uma desses ministérios. Nós já falamos sobre os 5 ministérios aqui no começo do ano, né? Mas, quando falamos de sacerdotes, na nova aliança, Cristo veio para levantar um reino de sacerdotes. O que são sacerdotes? Aqueles que representam o povo diante de Deus. Nós temos uma chamada, de uma certa maneira, como um povo sacerdotal para representar pessoas diante de Deus. E é isso que o intercessor faz, ele representa pessoas diante de Deus. No começo aqui, Rodolfo disse, o que é intercessão? É representar pessoas e causas diante de Deus. Amém? Então temos uma chamada para ser sacerdotes que representam pessoas e causas diante do Senhor. Amém? Né? Então, nas vestes do intercessor, nas vestes do sacerdote, uma das características das vestes é vestes de santidade. Amém? Vestes de santidade. Olha para você ver. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é necessário para mim ver a Deus? Santificação. O que é necessário para mim poder estar como intercessor? Vestes santificadas. Vestes de santidade, de pureza. O que é ser santo? A palavra santo vem de uma origem que é ser separado para algo. No caso, santidade, ser separado para Deus, ou para o serviço de Deus, amém? Então diga para o seu irmão, diga, você foi separado para Deus. Por isso a Bíblia nos chama de santos. Aí você fala, poxa, mas eu sou santo. Por isso que a chamada do Senhor para nós é santidade. Santidade, ela é processual. Santidade, ela é uma obra do Espírito na nossa vida. Santidade, ela é uma chamada de Deus para nós. E santidade são vestes, para que possamos entrar na presença de Deus. Amém? Amém? Vestes de compaixão. O intercessor precisa ter compaixão. Amém? Ter compaixão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha aí para você. Deixa eu perguntar para você agora. Como é que estão as tuas vestes? Suas vestes são vestes de santidade? Como é que está a tua vida de santidade? Pergunta ao seu irmão, dá uma cutucadinha nele aí. Fala assim. Como é que estão as tuas vestes? Santidade. Estamos vivendo em santidade. Você tem se santificado ao Senhor? Você tem se consagrado a tua vida ao Senhor? Compaixão, como é que está a sua compaixão? Ter compaixão é sentir
a necessidade dos outros. Isso é ter compaixão. Jesus olhou para nós, irmão, e viu a nossa miséria, e viu a nossa necessidade, e ele teve compaixão de nós. Você olha para as pessoas e sente compaixão das pessoas, ou você diz, fulano está assim, merece mesmo. É desse jeito mesmo que tem que estar. Né? Está se dando mal? Que se dê mais ainda. Então Deus quer nos dar um coração de compaixão, veste de compaixão. Benignidade, amém? Bondade. Você é uma pessoa bondosa? Você é uma pessoa boa, bondosa, amém? Boa demais, né, irmão? Humildade, vestes de humildade, amém? Vestes de humildade, o que é humildade? Humildade é um padrão de equilíbrio, irmão. É o que é. O que não é, não é. O que é. Humildade não é dizer assim, eu não sei de nada, eu sou nada, eu sou ninguém. Não, humildade é ser o que você é. Humildade é ser verdadeiro na posição que você está. Você sabe? Sei. E quando você sabe, eu posso ajudar outros. Você tem? Tenho. Se eu tenho, eu posso servir a outros. Mas se eu não tenho, eu tenho que admitir que eu não. Se eu não sei, eu tenho que admitir que eu não. Se eu não posso, eu tenho que admitir que eu não. Então, humildade é entender quem você é verdadeiramente em Deus. Amém? Humildade não é mediocridade, amém? Humildade não tem nada a ver com pobreza material. Humildade não tem nada a ver com roupas, não tem nada a ver com carro velho. Humildade não tem nada a ver. A gente criou um conceito de humildade que não é verdadeiro na palavra. Certo? Você vai ver rico, humilde, pobre e orgulhoso. Você fala, como que pode? Você vai ver gente que é rica, que é humilde. E você vai ver gente pobre que não tem nada e que é arrogante. Entendendo? Então, diga, humildade não tem nada a ver com a aparência. Amém? Vestes de mansidão. Olha para você ver. Ser manso. O intercessor tem que ser alguém que está vestido de mansidão. Você sabe o que é mansidão? Um conceito muito interessante sobre mansidão. Mansidão é força controlada. Diga, força controlada. Uma pessoa mansa não tem nada a ver com passivo. Amém? Passivo é aquele que aceita as coisas sem nenhuma reação. Quando tem que tomar uma decisão, ele não toma. Quando tem que reagir, ele não reage. Passivo. Manso é ter força controlada. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que pisou na terra. Jesus era chamado de manso. Mateus 11, 27, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e depois no final ele fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é manso? É força controlada. Manso é quando você sabe usar a força no momento certo. Manso é quando você sabe conversar com alguém com delicadeza, com docilidade, mas com firmeza. Amém? Também o manso, você pode imaginar que o manso é aquele que fala manso todo tempo. Não. O manso, ele é aquele que quando precisa ser duro, ele é duro. Mas quando precisa ser suave, ele é... Olha só, a mão pode ser pesada e pode ser leve ao mesmo tempo. Depende da circunstância e da necessidade, amém? Ou seja, eu sei controlar a minha força, amém? Quando você vai corrigir uma criança, você não pode usar a força de adulto para corrigir uma criança, é verdade ou não é? Certo? Apesar de você ter força, você não usa a força que tem. Isso é ser manso, amém? Longanimidade, uma pessoa que é de longo ânimo, ela não se ira e não se irrita facilmente, amém? Certo? E vestes de amor. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Outra, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, amém? Apocalipse 7,14 diz, respondi-lhes, meu Senhor, tu sabes,
Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Para nós intercedermos, entrarmos na presença do Senhor, temos que estar vestidos adequadamente. E aí nos fala das vestes. E a última coisa que eu quero compartilhar aqui é a veste lavada no sangue do Cordeiro. O que nos justifica dos nossos pecados? Não são as nossas boas obras. Não é a sua bondade em si. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro, que lava-nos de todos os nossos pecados. Amém? Então são vestes que a Bíblia chama como vestes mais brancas ou mais alvas do que a neve, porque elas não foram lavadas com um sabão natural. Elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para perdão de todos os nossos pecados. Amém? Então hoje nós vamos parar por aqui, ok?